Muitos garotos e garotas jovens reclamam no meu Instagram, nos comentários, nas lives, sobre o tal brain fog, a névoa mental. Ou seja, tentando ser bem sucinto, aquele estado em que você não consegue realmente focar numa certa atividade, você tá toda hora distraído, fazendo isso, fazendo aquilo, e aquele outro, e assim em diante. Eu colocaria da seguinte forma: o sujeito não tem uma direção, ele tem uma enorme dificuldade de fazer isso. Concorda comigo? Deixa aí nos comentários. E assim sendo, como apresentar uma solução para isso? Não é aparentemente tão fácil. Para apresentar uma solução, é importante fazer o quê? Entender a causa. Pode parecer um pouquinho repetitivo se você já escutou, mas assim, por que o sujeito fica dessa forma? Ele está lá na frente de uma tela, especialmente de um smartphone, que, bom, não é só um estímulo, é uma bomba de estímulos. Sejamos aqui sinceros, eu não sou hipócrita de chegar e falar: não, você tem que sair da frente do seu celular e começar a ler livros. A gente sabe que ajuda, mas é praticável? É factível? Não. Para a maioria das pessoas, você precisa do seu celular até para pedir uma comida, para pegar um Uber, para fazer qualquer coisa hoje em dia, para ir no site do governo. Então, realmente não tem como você fugir desse excesso de estímulos, não é mesmo? No entanto, esses estímulos, eles estão sempre fazendo o quê? Capturando a sua atenção. De tal modo que, para muitas pessoas, até quando elas estão dormindo, o que acontece? Elas acabam dormindo com o celular. Elas acabam escutando o que chamam lá de lo-fi, às vezes é um podcast, uma live minha. Veja, não existe um momento na sua rotina em que você está fazendo basicamente o seguinte. Vamos supor que isso aqui é um espelho, tá? E não precisa ser necessariamente um espelho. Pense de forma metafórica, tá? O que acontece? Vamos pensar nesse espelho metafórico em que você vai e se enxerga assim como você enxerga uma imagem num espelho. Quando você não tem esse tempo aqui, extremamente importante, você não consegue fazer esse reconhecimento. Você não consegue. Você não consegue se enxergar. Isso é um grande problema. Grandíssimo problema. Por quê? Para alguns talvez a resposta já seja óbvia, mas não é tão simples quanto parece. Veja, primeiro que se você não se vê, o que acontece? Número 1, os erros continuam. Você começa a fazer uma besteira e faz de novo e de novo. É como se fosse o quê? Um ciclo. Concordam comigo? Só vai piorando e piorando e piorando e piorando, porque o sujeito não vê o que ele está realmente fazendo com a própria vida. Não só. Eu não gosto de falar de um sentido na vida, levar para uma dimensão necessariamente religiosa, porque é muito pessoal. É muito pessoal chegar e falar assim: o meu sentido na vida é servir a Deus. Não depende. Até o sujeito que é religioso, se ele chega e fala isso, às vezes ele tem uma dificuldade. O que exatamente é servir a Deus? Porque, na sua concepção, Deus te criou. Com qual propósito específico? Não algo grandioso, porque, veja, as missões grandiosas, elas são bem limitadas, né? Pensar na teologia cristã, tem Jesus, tem alguns santos, você vai ser um deles? Pode até ter essa ambição, mas não é tão comum. Então, diante das suas limitações, diante da tua vida,
qual sentido você vai dar? É algo importante. E é essencial você fazer essa análise aqui, ver o seu reflexo, não é mesmo? Não necessariamente no espelho, mas também. Né? Você pode chegar a analisar a sua beleza, que está indo embora, um problema de saúde, você olhando no espelho. Agora, esse espelho você pode interpretar como a sua própria mente. Você chega e fala assim, caramba, eu fiz isso e fiz aquilo e tal. Isso vai te mostrar assim como num espelho. Né? Então, para o sujeito que está tendo esse problema de, vamos assim dizer, não conseguir compreender para onde ir, não conseguir compreender o que está acontecendo, o que ele deveria fazer, né? Chegar e tentar, não vou falar eliminar, porque eliminar não é praticável, né? Mas diminuir esse excesso de estímulos. Ou seja, no celular, ficar menos tempo. E de forma gradual, como eu já falei. Eu não quero aqui, de forma alguma, magoar as pessoas ou já apontar o dedo, mas estudando e trabalhando com essas tecnologias de rede social, eu chego para vocês e falo, olha, acredite ou não, é um vício. É um vício, meu caro, minha cara. Então, tem que ser um certo, vamos assim dizer, desmame. Quem já ficou viciado num remédio, conheceu alguém que ficou viciado num remédio, o desmame ele é necessário para que não haja o quê? Uma abstinência. É sério. A gente tem que enxergar dessa forma. Aí você vai falar, mas você por acaso é um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista? Não. Eu sou, primeiramente, um programador que trabalhou nessas enormes empresas. Eu sei exatamente como esses algoritmos operam no seu cérebro, de forma que nenhum desses caras entende. Às vezes eu sou acusado de ser teorista da conspiração e todo o resto, mas não. Eu trabalhei, realmente trabalhei, eu sei como funciona. Eu sou contratado até hoje em dia para fazer algumas operações, vamos assim dizer, eticamente questionáveis por empresas de marketing, às vezes por movimentos políticos de todos os lados, entendeu? Então, assim, eu falo aqui como um ser humano preocupado com as gerações mais jovens que podem sofrer realmente sintomas de abstinência. E como que ela geralmente se desenvolve? Especialmente com a depressão. Então o sujeito fica deprimido de verdade, clinicamente deprimido. Você que sofre com o tal brain fog, tanto em termos de não ter foco, de não ter um sentido na vida, de não conseguir, vamos assim dizer, entender para onde ir, o começo está aqui, tá em você evitar esses excessos de estímulos de todos os lados, tá? Por exemplo, no meu caso, tem gente que acha que eu sou rude. Eu vou até falar depois sobre isso. Tem gente que acha que eu sou rude, porque eu quase nunca respondo uma pessoa em WhatsApp. Eu nem uso WhatsApp, mas no Telegram, Signal, Twitter. É raríssimo eu responder, especialmente num momento assim, depois de meia hora, 1 hora, 10 minutos, então nem preciso falar. A não ser minha mãe, meu pai, alguém de família que pode ser uma emergência e eles têm uma comunicação diferenciada, que eu nem vou falar como é, para que não descubram de forma alguma, né? Eles são os únicos que em qualquer instante conseguem me chamar. Agora, não estou falando para vocês necessariamente fazer isso, mas quem sabe não dá tanta atenção a grupos, amigos que te enchem o saco com futilidades, com memes e assim diante. Tenham parcimônia. E vocês vão ver especialmente que com esse exercício aqui, tá? É um exercício básico, meus caros. Eu estou apresentando para vocês, não estou trazendo um conteúdo que é exclusivo aos meus alunos. Isso daqui é bem básico. Todo ser humano deveria ter acesso a isso. Faça essa autoanálise e você não terá mais esse problema de foco, de falta de direção e assim em diante. Pode testar e você vai ver os resultados.
para de usar igual um louco o celular, YouTube, Twitter, todas as redes sociais. Não há exceção. Todas elas têm um algoritmo que é alimentado constantemente por milhões de pessoas com informações usadas para deixar todos nós cada vez mais vidrados na frente do celular. Esse aprendizagem de máquina, ele não é feito de forma acidental. O grande objetivo é sim ganhar dinheiro com anúncios, mas para fazer isso, você tem que ficar na frente do celular o máximo possível.